Olá a todos, espero que estejam bem e com saúde. O meu nome é Elias Fiuk, eu sou aluno da agronomia da UFPR e hoje estarei falando um pouco sobre medidores analógicos de tensão e corrente elétrica para a disciplina de Energia na Agricultura, a qual é ministrada pelo professor Jorge Moretti. Bom, falando um pouco sobre o funcionamento dos medidores, os medidores de tensão, eles são geralmente conhecidos como voltímetros, enquanto que os medidores de corrente elétrica, eles são chamados de amperímetros. Tanto o voltímetro quanto o amperímetro, ele pode ser do tipo analógico ou do digital. No analógico, o ponteiro, ele é movido através de uma escala em proporção à tensão ou à corrente do circuito. Já no digital, a leitura ela é entregue de forma numérica. Bom, falando agora um pouco sobre o voltímetro, ele é utilizado para se medir a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito elétrico ou eletrônico. Para isso, o equipamento ele é ligado em paralelo ao circuito, de forma que a corrente do sistema acabe se dividindo. No entanto, como não desejamos que o voltímetro ele interfira no circuito, a corrente que passa por ele deve ser a menor possível. Logo, sua resistência ela deve ser alta, sendo por esse motivo que dizemos que a resistência do voltímetro ela deve tender ao infinito. Já em relação ao perímetro, ele é utilizado para se medir a intensidade da corrente elétrica em um circuito elétrico ou eletrônico, sendo que para isso, diferente do voltímetro, o amperímetro ele deve ser ligado em série ao circuito. No entanto, se ele tiver uma resistência muito alta, ele vai acabar interferindo na corrente do sistema, como se fosse então um novo componente. Como nós não queremos que isso ocorra, a resistência interna do voltímetro ela deve ser a menor possível, sendo que quanto menor, melhor vai ser a medição. Por causa disso, diz que a resistência do amperímetro ela deve tender a zero. Falando um pouco agora sobre a história dos medidores, tanto do voltímetro como do amperímetro, existe dentro deles um equipamento chamado de galvanômetro, o qual corresponde a um tipo de amperímetro. No entanto, ele é utilizado para medir correntes em pequenas escalas. O primeiro galvanômetro ele surgiu em 1820, sendo desenvolvido pelo físico dinamarquês Hans Ørsted. O que esse físico dinamarquês percebeu que, ao passar a corrente elétrica em um fio perto de uma bússola, a agulha da bússola acabava mudando de posição. A partir disso, ele desenvolveu o chamado galvanômetro de tangentes, o qual consistia praticamente de um rolo de arame enrolado em torno de uma bússola, sendo que quanto maior a corrente que se passava nesse rolo, maior era a deflexão da agulha da bússola. Já em 1882, um físico francês, ele chamado Jacques Arsène Dassault, desenvolveu um novo mecanismo. Esse mecanismo ele consistia em uma bobina menor presa na base da agulha, sendo cercado então por um ímã circular, ficando esse galvanômetro conhecido então como galvanômetro Dassault, sendo esse galvanômetro ainda utilizado hoje nos medidores analógicos. Bom, falando agora de algumas aplicações dos medidores analógicos na agricultura, um deles é na irrigação. Os medidores eles podem ser usados para medir a energia consumida, como por bombas e sistemas de aspersão, auxiliando o agricultor no controle de custos de energia, assim como garantindo um funcionamento eficiente. Outra aplicação seria na parte de motores elétricos, sendo que os medidores eles podem ser usados para monitorar os motores elétricos de equipamentos agrícolas, como tratores e implementos agrícolas, possibilitando assim a identificação de problemas de desempenho e, consequentemente, as suas manutenções. Um terceiro exemplo seria em relação a instalações de produção animal e estufas, onde os medidores eles podem ser usados para controlar o sistema de ventilação e climatização,
garantindo com isso condições ideais para os animais ou culturas. E quais seriam então os pontos fortes e fracos do medidor analógico frente aos digitais? Bom, em relação às vantagens, pode-se citar dois. A primeira é a resistência às sobrecargas, sendo que geralmente os medidores analógicos eles são menos propensos a serem danificados por picos de tensão ou de corrente. Além disso, tem também a questão do custo inicial ser mais baixo, sendo que por apresentarem um custo de aquisição mais baixo, eles são geralmente uma boa opção econômica para aplicações mais simples. No entanto, também eles apresentam algumas desvantagens, sendo uma delas bem visível, que seria a precisão limitada, e a outra seria a questão da dificuldade de gravação de dados, ou seja, medidores analógicos, eles acabam não sendo recomendados para aplicações que requerem um registro detalhado de medições. Bom, com isso eu finalizo a minha apresentação. Eu agradeço a atenção de todos e até mais.